Bom, para finalizar a palestra de hoje, né, a reunião de hoje, eu gostaria de chamar o Tiago Kenji Tateixa, é isso? Tá? Ele, diagnósticos de enfermagem, ele vai estar falando um pouquinho para a gente sobre diagnósticos de enfermagem. Muito bem, então. Boa tarde. Meu nome é Tiago. Eu estou atuando agora há pouco tempo no ambulatório de esclerose lateral, ali no ambulatório de neurologia, neuromuscular. Então, eu fui encarregado de falar um pouco sobre o diagnóstico de enfermagem no domicílio. Então, para explicar um pouco, a gente tem que entender como que é a função do enfermeiro um pouco por cima. A gente normalmente vê o enfermeiro atuando, a gente não entende também como que é a atuação, como que é por trás, né? Como que vem a teoria por trás do atendimento do enfermeiro. E a principal teoria do enfermeiro, então, quando a gente aprende a teoria da enfermagem, é feito pelo diagnóstico de enfermagem. Ele é um diagnóstico diferente do diagnóstico médico. O diagnóstico médico, ele é focado, ele vê também a parte dos sinais e sintomas, mas ele é focado na doença, ali no diagnóstico, na resolução do problema ali. A gente vê o fato do sinal e sintoma. Então, a gente vai ver não somente a doença do paciente também, mas a gente vai estar vendo outros sinais que ele apresenta juntamente com os outros sintomas da doença. Então, a gente está vendo o paciente não somente como um portador de ela, mas ele também como um ser completo, sim, com outros sinais e sintomas que acompanham a doença. Então, o que é o diagnóstico de enfermagem? Ele é a principal fonte de conhecimento científico e específico de enfermagem. Através dele, a gente consegue diagnosticar todo o histórico do paciente e propor uma intervenção, no caso dele, para o paciente. Ele facilita a pesquisa e o ensino porque ele consegue captar de forma completa todos os sinais e sintomas do paciente. Fornece critérios mensurais para avaliação da assistência, direcionando o cuidado e dessa forma estimulando o cliente, no caso, estimulando o cuidador a ajudar a participar da nossa intervenção. Tem 4 tipos de diagnóstico de enfermagem, que é o diagnóstico real, de risco, bem-estar e de síndrome, que ele, na verdade, ele abrange todos os sinais e sintomas do paciente, falando de forma real, os riscos que ele pode ocorrer, vendo também o lado, a gente não diagnostica só problemas, mas sim também o lado positivo, se ele tem alguma coisa positiva, a gente também pode diagnosticar, e síndrome, que é no caso, se ele sofreu algum trauma, ele vai manter aquele sentimento durante um certo tempo, aquela sensação durante um tempo, e é diagnóstico de síndrome. Rapidamente, só para entender um pouquinho como funciona o diagnóstico, ele funciona da seguinte maneira, a gente tem vários, a enfermagem tem vários títulos de diagnóstico, então ele tem vários já pré-formados, então a gente não está inventando um novo diagnóstico observando para o paciente. Então a gente já tem uma lista de diagnósticos já pré-formados e a gente simplesmente pega esse título de diagnóstico e adequa aos sinais e sintomas do paciente. Então, por exemplo, um dos diagnósticos do paciente com ela é a comunicação verbal prejudicada. E aí a gente tem que relacionar a comunicação verbal, que é o prejuízo da função motora dos músculos da fala, secundária à esclerose lateral, caracterizada pela clareza da fala alterada. Através disso a gente já consegue ver, pelo menos, um pedacinho bem pequeno do que significa a comunicação verbal prejudicada e o que está causando. Porque existem várias maneiras de você ter uma comunicação verbal prejudicada. E aqui a gente entende que está focando no lado da enfermagem, né? No lado da esclerose lateral amiotrófica aqui. Por um lado. Então, a gente, observando esse diagnóstico, a gente sabe que se trata de um paciente com esclerose e qual é o sintoma que ele está apresentando. O diagnóstico de enfermagem, ele guia, então, para uma intervenção para o paciente. Dessa forma, a gente pode, eu destaquei aqui 4 pontos principais do que o paciente com esclerose ele apresenta. Então, ele tem déficit física, né, de mobilidade física, função urinária e função intestinal, problemas na nutrição, respiração e comunicação. Né? Então a gente vai tentar dar uma destrinchadinha em cima de cada tópico desse apresentado. Em cima da mobilidade física, a gente encontra alguns diagnósticos como potencial de lesão relacionado à mobilidade física, alteração no conforto, que é o que a gente vem discutindo também, que qual a importância do conforto do paciente,
devido ao posicionamento impróprio. Então, o paciente às vezes chega num momento que ele não consegue comunicar mais para a gente de forma verbal como ele está se sentindo, a forma que ele está sentado, se está incomodando. E a gente não consegue perceber isso, entendeu? Então, é por isso que eu acho assim, a importância do olhar da enfermagem, quanto mais a gente olha pelo olhar da enfermagem, mais importante eu vejo assim, a importância da equipe multiprofissional. Direcionar o cuidado para uma equipe multiprofissional. Porque a forma de comunicação, principalmente, indicar para uma fonoaudióloga que ela vai ter terapias mais adequadas para facilitar a comunicação do paciente. Então, muito importante, nunca ser atendido somente por um profissional, e sim, sempre buscar atendimento com diversos profissionais. Déficit de conhecimento sobre as lesões. Função urinária. Então, a função urinária, a gente percebe assim, o paciente com esclerose lateral, ele não perde a sensibilidade do esfíncter urinar, então ele sabe que a hora que ele vai urinar. O problema é que ele, às vezes, não consegue absorver muita alimentação e vai várias vezes ao banheiro, né? Então ele vai várias vezes para urinar, mas ele tem esse controle. Então, só que devido à perda de mobilidade dele para locomover, isso dificulta muito. Então muitos pacientes utilizam o que? Dentro do domicílio fralda, né? Então o que facilita o quê? Risco de infecção, né? Porque você utiliza uma fralda e aí vai ter que ficar trocando, né? Imagina, urina na fralda e aí como é que vai? Acontece. Então é muito complicado. E o que o Silvio já tinha falado anteriormente é a questão da função intestinal. Um dos músculos afetados é a musculatura da mobilidade intestinal. E ela vai perdendo essa função também conforme vai passando o tempo. E aí dificulta também, né, a eliminação, o paciente fica constipado. E aí a gente incentiva, né, o uso progressivo de fibras na alimentação. E outra coisa que complica bastante é que se ele vai ao banheiro, ele não tem uma musculatura também muito fortalecida. Ele vai perdendo a musculatura torácica, musculatura abdominal. Para ele se manter sentado num vaso ou utilizar alguma outra forma, já é difícil, ele vai ficar caído e isso não facilita também para a eliminação. Então toda a parte de perda muscular, tanto na parte intestinal como na parte de mover de um lado para o outro, acaba complicando muito a parte de eliminação dele. Isso é um fato muito importante. Agora, pensando nesse lado de mobilidade, nessa parte física, eu queria propor uma vivência rapidinha para vocês. Do jeito que vocês estão, eu queria que vocês parassem de se mexer. Simplesmente parassem, assim, sabe? Porque não, é difícil a gente parar de se mexer, né? A gente tem que estar fazendo assim, mexendo a perna, mexendo o braço. Então, se parassem de se mexer, do jeito que está agora, parasse. Eu vou explicar rapidamente o que são úlceras de pressão, que é um problema dessa parte de falta de movimento. Rapidinho para vocês, até na cartilha que vocês receberam, estava lá fora, fala um pouquinho sucintamente pela parte de úlcera de pressão. E aí, depois dessa parte de úlcera de pressão, aí a gente libera o movimento um pouquinho. Tudo bem? Então vamos lá. O paciente com esclerose, ele dificilmente apresenta úlcera de pressão. A gente ainda não sabe ao certo o porquê disso dele apresentar, talvez pela espessura da pele, o que acontece no paciente com esclerose. Porém, mesmo assim, acontece casos de aparecendo no ambulatório de pacientes apresentando úlcera por pressão. Então, o que a gente tem que fazer especificamente para prevenir essa úlcera por pressão? Isso qualquer pessoa pode ter úlcera por pressão, tá? Então, já para utilizar um exemplo. A úlcera por pressão é uma lesão localizada na pele quando a gente fica pressionando muito tempo num lugar. Então, o paciente ele fica muito tempo deitado na cama. Então, pacientes que vão para a cirurgia, às vezes, ficam muito tempo naquela maca lá. E, por ficar na mesma posição, a pressão ali do calcanhar em cima de uma superfície mais dura ali, acaba causando essa úlcera. E essa úlcera na pele. E aí ela se apresenta em 4 estágios, conforme o tempo que vai apresentar. O primeiro estágio é um estágio de vermelhidão. Então, quando a gente está encostado numa mesa e fica lá um tempo assim, com o cotovelo encostado, quando você tira, você vê uma vermelhidão. Essa vermelhidão já é um estágio 1. Porém, ela some depois de 1 hora, mais ou menos, aproximadamente. Então, todo mundo já teve úlcera de pressão algum dia aqui, de ficar um tempinho aqui. Mas, nada tão grave. O estágio 2 aí é o que acontece. A pessoa não fica somente 1 hora ali, ela fica de 2 a 6 horas. Então, o paciente que está acamado, o paciente com esclerose, normalmente ele fica na cama ou sentado na mesma posição durante 2 horas ali. Então, você pode ver. É um negócio complicado ficar muito tempo parado ali. Tirando esse fato da úlcera de pressão e a parte do conforto do paciente também.
e ele leva para recuperar no mínimo 36 horas. Então, você vê, quanto mais tempo você ficar ali para recuperar, isso sem curativo, sem um tratamento específico, ele pode voltar a recuperar em 36 horas a úlcera de estágio 2. O que acontece? Acima de 6 horas pode surgir. As imagens estão um pouco fortes, mas isso aí é caso de gente que já deixou um pouquinho mais tempo, tá? Então, se passando de 6 horas na mesma posição, forçando ali, ele pode chegar a uma úlcera de grau 3, que é a parte de necrose. O tecido naquela região, por falta de circulação, ele vai morrer naquele local. Então, necrose, perda tecidual, e a gente vai ter que partir para um outro lado, que é o quê? É o lado de tratar a ferida com uma parte curativa, com outros materiais, né? E aí, esses materiais trazem uma dor de cabeça maior, porque não pode deixar apoiar ali. É um cuidado que vai partir de outra pessoa. Além do cuidado ser demorado, o custo não é tão baixo. O material ele custa um pouquinho caro a partir daí, para recuperar. E o estágio 4 é o que pode evoluir o estágio 3. Então, está lá o estágio 4. Se você não cuidar, ele pode evoluir para um quadro de 4 em 2 semanas, ele pode chegar a evoluir para esse caso. É difícil, é mais difícil no paciente como ela é, mas pode acontecer. Então a gente tem que tomar um cuidado relacionado a isso. Vamos parar um pouco. Eu sei que, pessoal, alguns já mexeram, mas não tem problema. Pense assim, o paciente ele fica ele não tem a possibilidade de se movimentar. Ele fica em torno, às vezes, 1 hora sentado lá na cadeira, ou deitado, e não tem a possibilidade de movimentar. Às vezes movimenta o pescoço, movimenta somente o olhar, ele está sentindo isso. Às vezes ele sente uma coceira e não consegue alcançar para coçar, não consegue ter, e às vezes não consegue nem comunicar também para alguém para aliviar essa sensação que ele está tendo. Rapidamente, aqui em 5 minutos, você já percebe que tem lugar que coça, eu falei, para do jeito que está. Você falou, mas desse jeito que eu estou, então não é a maneira mais adequada. Então é muito importante ter esse contato, manter essa comunicação não verbal também com o paciente, para sempre adequar o paciente da melhor forma possível. Outra coisa importante é a parte de nutrição. E a gente pode encontrar sempre acha vários diagnósticos para cada problema. Dentro do domicílio, a gente pode ver lesão de vias aéreas, estado nutricional prejudicado, e déficit de conhecimento sobre alternativas para alimentação, preparação de alimentos e alimentação suplementar. Em torno disso, a gente pode ver o que acontece. O paciente, na parte de nutrição, muitas vezes ele começa a perder, então, ele começa a perder a musculatura da deglutição, e aí o que acontece? Ele pode engasgar, corre risco de broncoaspirar, até ele dar um problema, que é a parte respiratória também, que é devido à broncoaspiração. Então a gente tem que sempre proporcionar ao paciente uma maneira de que ele se alimente ainda da forma mais sentada possível, para que não engasgue e não broncoaspire. No caso do paciente mais avançado, ele vai estar tendo uma gastrostomia para facilitar a parte de perda nutricional, para ele não perder esse peso. Então, com isso, o que acontece? Muitas vezes a gente vê ali a gastrostomia no paciente, a gente não sabe o que fazer com a gastrostomia. E aí ela está lá sujinha, vai tomar banho, às vezes quer proteger, porque não pode cair a sujeira do corpo em cima da gastrostomia. Não é bem assim, a gastrostomia você pode cuidar normalmente e fazer a limpeza com água e sabão. Tem um próximo aqui. Os cuidados com a gastrostomia aqui no caso, né? Então você pode limpar ao redor da gastrostomia com água e sabão. E uma coisa bem interessante, você pode fazer uma marquinha com caneta na lateralzinha, no caso se for uma gastrostomia com um cano mais alongado e não um botão, fazer uma marquinha com a caneta para saber se ela está sendo deslocada ou não. E aí fazendo essa marquinha você sabe se conforme vai passando, se ela dá uma saidinha, se ela está, o que está acontecendo no coração também, para observar. É importante também observar o fato de estar a presença de alguma infecção, se está aparecendo pus, alguma inflamaçãozinha naquela região. Porque senão pode ter sido contaminado, às vezes entra em contato com fezes, na hora da limpeza, usa fralda, sobe, Então, é muito complicado essa questão do cuidado, Mas é muito complicado essa questão de cuidar com fralda e mexer com gastrostomia também. Parte de respiração,
a gente vê que tem dois, né? A gente vai partindo do lado mais simples, do início da doença, e vai progredindo até uma ventilação mecânica com o uso do BiPAP e aí assim por diante. No início, essa parte de dificuldade para deglutir e dificuldade de perda de músculo respiratório, a gente vai percebendo que o paciente ele vai ficando cada vez mais cansado, cada vez mais fadigado, porque ele vai esforçando a musculatura e vai perdendo essa função respiratória. No início, a gente o que indica? O uso do BiPAP para descansar a musculatura e facilitar a respiração do paciente. E outro problema encontrado assim também é o que acontece? O paciente ele começa a ter, né, a salivação é contínua, então isso ele começa a acumular aqui na boca, e aí ele pode, com o uso de respirador mecânico também, ele começa a acumular a secreção. Essa secreção ele pode dificulta também. Então é um montante, né? Você tem a dificuldade para respirar, o acúmulo de secreção, uma coisa que leva a outra e vai piorando. Então é importante também o cuidador, o cuidado que ele tem para aspirar. Muitas vezes o cuidador não tem essa ideia de como que deve ser feito o cuidado na aspiração. Né? A gente indica que o cuidado na aspiração sempre seja um procedimento com uso de luva estéreo, né? Para não contaminar e não piorar a situação do paciente. Vamos lá. Outra coisa também, o paciente pode usar a traqueostomia, então aqui a gente tem alguns cuidados com a traqueostomia. A traca ela tem uma subcânulazinha, né? E aí, a mesma coisa, a gente não precisa se preocupar com uma limpeza sempre, mas eu vou limpar, evitar produtos de limpeza, assim como álcool, mas eu vou limpar com um produto mais forte para fazer uma limpeza. Tem gente que usa os produtos assim, vou limpar com cândida, com cloro. Não, é água e sabão, nada além disso, tá? Água, detergente líquido, um sabão neutro no caso. Sempre tem umas gases que protegem aqui, protegem o contato da traqueostomia no pescoço. É sempre importante trocar essas gases também, porque conforme o tempo ela vai ficando suja, e isso pode trazer uma infecção pela parte de fora também. A limpeza do pescoço pode ser feita com a gás umedecida mesmo, ou com um sorinho fisiológico. É interessante fazer isso durante 5 vezes ao dia. Então, não é constante, né? Porque o pescoço, imagina, você está aqui fechado. É um lugar que sua com muita frequência. Então, se você deixar lá, ele vai ficar molhado. Não é um lugar muito legal. Ele é um lugar mais quente. Então, é sempre importante estar realizando uma limpeza constante no caso de traqueostomia. A última parte, mas não menos importante que eu comecei falando, é a parte de comunicação. Né? E aí a gente usa aquele mesmo diagnóstico que eu mostrei lá no início, da parte de comunicação, e uma das partes, né, que a gente pode ver, o paciente ele começa apresentando, primeiro, um volume de fala alterado. Então, no início, a parte de comunicação ele vai perdendo gradativamente o volume, a clareza da fala, e assim vem a perda da fala progressivamente. E isso prejudica muitos outros fatores também, que é o fator de comunicação com a família, que ele acaba ele perdendo esse meio que ele tem com a família, é muito marcante para ele. Então é muito importante ter um cuidado multiprofissional nessa área também. Então da fono, da psicóloga, né, para que a gente possa ter um atendimento completo. Eu queria finalizar aqui contando tendo uma ideia assim geral. O que a gente pode ver? O que a gente sente mais falta sempre a gente sente falta quando a gente não tem, né? Então, por exemplo, falta água, você nem sente falta daquilo, mas quando você não tem água, você sente a falta. Então, coisas que a gente normalmente tem, quando falta, a gente acaba sentindo. Uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente acaba sentindo, é a falta de luz. Somente à noite, né? A gente está lá, está precisando ver alguma coisa, e aí, de repente, acaba a luz. Se acaba, aí a gente fala, puxa vida, né? Eu tô me sentindo assim. Então, não adianta você ter a lâmpada ali, se você não tem a energia. Então, muitas vezes, nós somos profissionais, né? Somente no domicílio, nós somos profissionais com uma lâmpada, estamos lá. Mas adianta estar o profissional lá no domicílio somente? Não. Precisa do quê? De energia. Precisa vir a energia. E essa energia que eu considero são os cuidadores. Então, dentro do domicílio, o principal componente, acho que faz a ligação entre o enfermeiro, mas qualquer outro profissional, são os cuidadores. Então,
queria terminar agradecendo, então, os cuidadores porque eles são esse nosso braço, a nossa energia. Então, não é nosso braço direito, mas sim o nosso braço direito e esquerdo. Nós somos somente a pessoa que guia a intervenção, o cuidado. Mas, de forma geral, não somos nada sem os cuidadores. E cada dia aprendemos mais com os cuidadores, porque cada paciente tem a sua forma, tem a sua diferença, e isso é muito importante. Queria agradecer, então. Bom dia, pessoal.